Assassinato do presidente Abraham Lincoln. O presidente Abraham Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 1865. Em Washington, D.C., ele estava assistindo a uma peça de teatro quando John Wilkes Booth, um ator e simpatizante confederado, atirou nele. Lincoln foi mortalmente ferido e morreu no dia seguinte. O assassinato de Lincoln chocou a nação e marcou um importante momento na história americana. Booth acreditava que o assassinato poderia reviver a causa confederada, mas ele acabou sendo perseguido e morto 12 dias depois. Pouco antes de sua morte, Lincoln teve um sonho no qual encontrou um corpo guardado por soldados no salão leste da Casa Branca, sendo informado de que o presidente havia sido assassinado. Esse sonho premonitório acabou se tornando realidade. Nas alcovas da história, residem lendas de líderes cujas excentricidades desafiam a razão. Cleópatra seduziu César com leite de asna, enquanto Nero tocava lira, enquanto Roma ardia. Calígula nomeou seu cavalo como cônsul, e Saddam Hussein mantinha leões de estimação como símbolo de sua masculinidade. Ivan, o Terrível, amava matar seus inimigos com um cajado de metal, e o imperador Hirohito do Japão praticava montagem a cavalo nu. Doentia ambição, vaidade extrema e práticas bizarras marcaram o reinado desses indivíduos, criando contos que perduram nos corredores do tempo. Rei Henrique VII da Inglaterra. O rei Henrique VII era conhecido por alguns hábitos incomuns. Ele usava um grande pedaço de tecido para realçar seu órgão genital. Além disso, ele não limpava seu próprio bumbum. Após ir ao banheiro, tinha um assistente pessoal para essa tarefa. O rei até possuía uma bacia de ouro sólido que usava apenas uma vez antes de derretê-la e transformá-la em moedas. Henrique VII também gostava de se ver como um intelectual. Ele escreveu um trabalho defendendo a Igreja Católica, mas depois abandonou essa igreja e criou sua própria. Durante seu reinado de 38 anos, ele ordenou a execução de mais de 00 pessoas, incluindo 2 de suas esposas. Seu navio de guerra, o Mary Rose, afundou em 1545, durante uma batalha com a frota francesa, mas foi recuperado em 1982 e agora é um museu. Crânios trepanados, uma cirurgia neolítica. Na Europa neolítica, algumas pessoas submetiam-se a uma cirurgia craniana conhecida como trepanação. Eles faziam um buraco no crânio usando ferramentas de pedra ou metal. As razões para a trepanação ainda são debatidas, mas podem ter incluído o tratamento de lesões, doenças ou distúrbios neurológicos. Também pode ter tido um significado ritual ou espiritual. Apesar do risco de infecção e danos cerebrais, evidências arqueológicas sugerem que muitos pacientes sobreviveram à trepanação. Os ossos do crânio mostram sinais de cicatrização, indicando que o procedimento foi realizado com habilidade. Esta prática fascinante oferece um vislumbre das práticas médicas e crenças das sociedades neolíticas europeias. Gordon era um escravo fugitivo que conseguiu escapar de uma plantação no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, após ter sido brutalmente chicoteado pelos feitores. Durante a fuga, Gordon utilizou estratégias como carregar cebolas no bolso e esfregá-las em seu corpo para confundir os cães de caça que o perseguiam. Após chegar às linhas da União, Gordon se alistou no exército da União, mas acabou sendo capturado posteriormente pelas forças confederadas, onde sofreu novos espancamentos. Apesar das adversidades, Gordon conseguiu escapar novamente e lutou bravamente durante a Guerra Civil Americana. Uma fotografia do costas de Gordon, marcada pelas cicatrizes dos látegos, foi tirada, e ele declarou que o feitor chamado Art havia sido o responsável por sua surra, deixando-o acamado por 2 meses. Você acredita que a família real russa perdeu um ovo, Fabergé avaliado em 30 milhões de dólares? Pois é, essa história é incrível. Tudo começou em 1885, quando o Tsar Alexandre III encomendou esse ovo Fabergé de ouro e esmalte para sua esposa, a Imperatriz Maria Feodorovna,
Quem criou essa verdadeira obra-prima? Ninguém menos que o talentoso joalheiro Peter Carl Fabergé, nomeado ourives da coroa imperial russa. Mas a história não para por aí. Ao longo de 3 décadas, Fabergé produziu um total de 52 ovos Fabergé para a família real russa. Imagine a beleza e o valor desses incríveis objetos. Infelizmente, a história tem um final trágico. Após a Revolução Russa de 1917, a nova regime confiscou todos. Esses ovos Fabergé e o pior, 7 deles ficaram sem registro algum. Agora, preparem-se para o final inesperado. Em 2015, um desses ovos Fabergé, o terceiro ovo imperial da Páscoa. O líder soviético tinha um nome diferente do que é conhecido e seu nome Stalin significa Homem de Aço. Genghis Khan, o famoso imperador mongol, acreditava que beber água fervida era prejudicial à saúde e preferia beber sua própria urina, pois acreditava que tinha benefícios para a saúde. Júlio César foi a primeira pessoa na história a ter uma autópsia após ser assassinado com 23 punhaladas. O rei Luís XIV da França ordenou que os tendões dos cavalos fossem cortados para fazê-los andar de uma maneira mais elegante e refinada. Ivan, o Terrível, o primeiro czar da Rússia, espancou violentamente sua nora grávida por vestir roupas imodestamente, causando-lhe um aborto. Borba Gato, o famoso bandeirante do século XVII, era uma figura enigmática. Nascido em São Paulo, desbravou terras desconhecidas em busca de riquezas. Certa vez, ao explorar o interior, ele se deparou com uma tribo indígena. Em vez de enfrentá-los, decidiu aprender sua língua e costumes. Essa escolha salvou sua vida e, surpreendentemente, fez com que formasse laços de amizade. Os indígenas, admirados por sua coragem e respeito, revelaram-lhe segredos da floresta. Borba Gato tornou-se um defensor dos direitos indígenas, desafiando a imagem do conquistador. Sua história, de bravura e empatia, ecoa até hoje, lembrando-nos da importância do diálogo. Irmã Greze, uma guarda nazista no campo de concentração de Auschwitz, era conhecida por sua crueldade e sadismo, incluindo espancar, torturar e matar prisioneiros, especialmente mulheres e meninas jovens. Greze era considerada uma representante ideal da raça ariana, com seus olhos azuis e cabelos loiros, e era conhecida por sua aparência atraente. Greze era uma ninfomaníaca que se envolvia sexualmente com prisioneiros masculinos e femininos, organizando inclusive orgias com outros guardas nazistas e suas esposas. Na sombria manhã de 4 de agosto de 1892, em Fall River, Massachusetts, a vida de Lizzie Borden virou um pesadelo. Seus pais, Andrew e Abby, foram encontrados mortos em casa, brutalmente assassinados com um machado. O sangue fresco sobre o piso e o ar estava carregado de tensão. Lizzie, a filha aparentemente inocente, se tornava a principal suspeita, sua expressão fria contrastando com o horror do crime. Durante o julgamento, segredos familiares obscuros emergiram, disputas por herança, um amor proibido e intrigas escondidas sob a superfície da vida burguesa. Enquanto a multidão se aglomerava para assistir, murmúrios de traição e vingança ecoavam nas paredes do tribunal. Lizzie, presa em seu próprio labirinto de dor e ressentimento, mantinha-se impassível, mas seus olhos revelavam um turbilhão de emoções. O caso de Lizzie Borden não era apenas sobre assassinato, era uma tragédia envolta em mistério.